Continuando a série de análise de dados, nesse vídeo vamos falar sobre métricas de performance. Avaliar a performance de um classificador é verificar o quão este é capaz de discriminar um novo exemplo, o quanto ele é capaz de predizer, o quanto ele é capaz de prever quando lhe é apresentado. A avaliação deve ser feita logo após o treinamento, utilizando o resultado de classificação do conjunto teste. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre esse assunto, conjunto de teste e conjunto de treinamento. Diversas são as métricas que apoiam essa etapa, provenientes principalmente da área de recuperação de informação, que nada mais é do que a ciência da busca de informações em documentos de forma automática. Essas métricas surgiram dentro dessa teoria como uma forma de avaliar se o sistema de recuperação de informações estava se comportando de maneira na qual ele foi proposto. Isto é, avaliar não somente se o sistema estava recuperando as informações corretas, mas também verificando o quão esse sistema estava abstraindo as informações erradas. O importante observar é que não existe um modelo que podemos dizer que é melhor ou pior. É importante ressaltar esse aspecto devido ao fato de que cada modelo é único e a qualidade pode ser relativa. Depois que é gerado o modelo, é feito teste e cálculos dos erros e dos acertos. Esses valores são dispostos em uma tabela, é chamada de matriz de confusão. Matriz de confusão, também conhecida como tabela de contingência, esta é uma matriz simples que apresenta os resultados de um classificador estatístico. Dessa forma, permite a visualização do desempenho de um algoritmo. Vamos a um exemplo da matriz de confusão. Os dados são dispostos na horizontal e na vertical, que nesse exemplo foram classificados como positivo e negativo. A relação positivo com positivo estão os registros que ele classificou corretamente. Dos 40 registros desse exemplo, ele classificou corretamente 38 e errou 2, no caso da classe positivo. Da classe negativo, dos 40, ele acertou 32 e errou 6 registros. A nomenclatura da matriz de confusão da seguinte forma: os registros da classe positivo que ele classificou corretamente chamamos de verdadeiros positivos, e os registros que eram positivos, mas ele classificou como negativo, chamamos de falsos positivos. Da mesma forma que são os verdadeiros negativos, são registros que são negativos, que são os registros que ele acertou, e os falsos negativos são os registros que eram negativos e ele classificou como positivo, são os registros que ele errou. Acurácia. Medidas acuradas são aquelas cujo valor se aproxima do valor correto, ou seja, o valor de referência. Esta medida é altamente suscetível ao desbalanceamento do conjunto de dados e pode facilmente induzir a uma conclusão errada sobre o desempenho do sistema. A palavra acuracidade surgiu a partir da palavra inglesa accuracy, que significa exatidão, rigor. É um termo definido como a exatidão de um valor obtido com relação a um valor tomado como referência. Para calcular a acurácia, fazemos total de acertos dividido pelo total de dados do conjunto, ou seja, os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos dividido pelo total, que são os positivos mais os negativos. Outra medida é a precisão. Entende-se como precisão a proximidade entre os valores obtidos pela repetição do processo de medição, ou seja, é a tolerância de erro de medição para determinado medidor. Quanto mais precisa uma medição, menor será a variabilidade entre os valores obtidos dessa série de medições realizadas, apresentando dessa maneira uma pequena dispersão, ou seja, a precisão lhe diz o quanto o seu sistema está acertando. Para calcular a precisão, fazemos o total de acerto da classe predita dividido pelo total de exemplos corretos dessa classe. Ou seja, a precisão é os verdadeiros positivos, nesse caso são os positivos, dividido os verdadeiros positivos mais os falsos positivos. São os valores eram para serem positivos, mas foram classificados como negativos. Outra medida é a revocação. É a taxa com que classifica como sendo da classe A ou B. Todos os elementos são da classe A ou B, nenhum exemplo é deixado de fora. Apresenta uma indicação do quanto do total de informação relevante foi recuperada. Essa medida é a proporção entre as segmentações corretas e o total de segmentações realizadas. Essa métrica indica o quão boa foi a segmentação escolhida dos pontos.
correto, ou seja, os pontos que deveriam ser, por exemplo, verdadeiros positivos e foram rotulados como tal, assim como os verdadeiros negativos. Para calcular a revocação ou recal, fazemos o total de acertos da classe dividido pelo total de exemplos corretamente classificados dessa classe, ou seja, o total de positivo, por exemplo, dividido pelo total de positivo mais os falsos negativos. E esse foi mais um vídeo da série, espero que tenham gostado. Se sim, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho. Obrigado.